Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 25 de junho, quarta-feira. Estamos lendo aqui Tiago, carta, né? De Tiago, capítulo 1, verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Queridos, eu lembrei desse verso porque eu estou ouvindo no rádio, já tem, aliás, coisa de um mês atrás, eu venho ouvindo as notícias de um processo de regulamentação do uso de motos para transporte público, o famoso Uber Boy, acho que é assim que vão chamando. Ah, a princípio, quando comecei a ouvir as notícias, eu pensei, lá vem a prefeitura cobrar, né, impostos dessa gente que às vezes trabalha com isso por uma necessidade já, como é que eu vou dizer, por estar desempregado e etc. Não é o caso de todos, mas eu fiquei com esse pensamento pelo menos naquele momento. Mas aí no desenrolar das discussões, a questão é a questão maior é a segurança dos usuários desse transporte, né? Por quê? Porque muitos ali estavam fazendo o que queriam, né? Até subindo nas calçadas e tudo para, enfim, sem regras. E aí, regulamentando, dá uma segurada nos excessos. E é óbvio que tem a questão do dinheiro envolvido, mas também tem a questão da segurança. E é uma discussão da Prefeitura de São Paulo, mas que a partir dali gera discussões e faz com que outros municípios, São Vicente, Santos, tal, deem uma resposta de como fica isso. Então, está no seguinte pé: cada prefeitura vai regulamentar como é que vai fazer para organizar esse serviço aí do tal do motoboy, motoguel também, né? E, enfim, é interessante a gente pensar que a lei, né, ela tem essa hum, função, essa é a palavra. Essa função não é de padronizar e fazer de nós todos massa, né, de manobra, robôs em série, mas ela dá uma equilibrada. A lei está para ser obedecida e tem todo um estudo em cima da expressão que o apóstolo Paulo usou, Romanos 13, sobre potestades. Elas vêm de Deus. A autoridade vem de Deus. E se alguém quiser pular isso aí, não dá, né? Porque, repito, porque procede de Deus. Mas por que que Deus colocou pessoas, autoridades, né? Vamos chamar assim, autoridades barra potestades no governo ou na gestão de outras pessoas para pensar nos interesses coletivos, enfim, pensar em polis, pensar politicamente, né? Se preocupar com o maior número de pessoas, se preocupar com o bem-estar da maioria, porque se fosse o contrário, seria uma maior dificuldade.
Se cada um faz o que quer, vira realmente uma confusão, né? E não seria uma confusão de idiomas como em Babel, né? Lá atrás, né? No Iraque. Seria uma confusão de interesses próprios. Então, para pensar como seria complicado. Porque se ninguém tem regras, cada um faz o que quer, e você chegando num sinal vermelho, aliás, já nem existiria mais se não existem regras. Mas chegando num cruzamento, dirigindo, você tem que, sei lá, esperar contar com o anjo do Senhor. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque você não sabe quem é que entra, quem tem a chamada a preferencial, são, é tudo risco, é tudo inesperado. Por quê? Porque cada um faz o que quer. Então, e apesar das leis, das regras, a sociedade ainda tem os transgressores, né? E a própria lei se incumbe, a potestade está incumbida de punir ou pelo menos fazer parar determinadas atitudes, né? Bom, é um panorama, como em tudo, tem o processo, tem a lei e tem a força, o poder da lei, o poder policial para fazer cumprir todas estas coisas. Quando Deus deu, por meio de Moisés, a lei, né? A lei visava uma série de coisas. Primeiro, acho que o mais importante era para revelar-nos pecadores, para dizer que nós éramos carentes, somos carentes de um Salvador, né? Então a lei diz o que é pecado, portanto ela traz regras. E as regras eram muitas, cerimoniais, inclusive, mas tinha outras regras, de regras sanitaristas, regras de propriedade, de relacionadas à saúde, uma série de coisas. A lei de Moisés era bem abrangente. Tanto é que todo mundo sabe que as constituições, todas elas miraram os 10 mandamentos e a lei de Moisés, né? Então, a humanidade não está tão divorciada assim dessa questão da lei de Moisés. É óbvio que a lei não salva. E quando os apóstolos desenvolveram esse trabalho, eles disseram que a gente saiu da lei, do cumprimento das leis cerimoniais e tal, para a liberdade e em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixou claro acho que o apóstolo Pedro também, deixou claro que não era para a liberdade de não cumprir leis cerimoniais, não era pretexto, né, motivação para pecar, né? E Tiago entra aqui nessa discussão e aqui nesse capítulo ele está alavancando ah, do vínculo, né, da vivência do crente na palavra, com a palavra, né, pela palavra. Então, ele está ensinando aqui que a gente tem que praticar a palavra de Deus. É o que ele vem argumentando. Para receber a palavra de Deus humildemente, porque ela é poderosa para salvar a nossa vida. O verso 22, eu acho claro esse texto, quando ele diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Ah, Aí ele explica um pouco mais isso, mas aqui ele está falando da prática na palavra. E quando a prática da palavra significa obedecer à palavra.
E obedecer a palavra só é possível em um relacionamento com o dono da palavra. Senão vira regra, né? Insípida, regra torna-se um peso, torna-se um jugo terrível. Não, mas a gente não é chamado para uma obediência imediata. Não, nós somos chamados para um relacionamento. E por causa do relacionamento com Deus, com a Trindade, o Espírito Santo em nós nos ajuda a cumprir a palavra. A ouvirmos as regras, os princípios, os cortes, né? O que está delimitado até ali você vai. De lá para lá não vai, né? Ou seja, aquilo que está delimitado, aquilo que são regras de fato, vias para caminharmos nela, né? Obras para serem executadas. Quando pensamos assim, repito, só é possível no relacionamento com Jesus, porque sem isso não vira evangelho, vira aprisionamento, vira escravidão. Tem um cantor brasileiro, eu vou falar o nome, não tô falando mal, é público o que eu vou dizer. O cantor brasileiro, agora 80 a mais, cheio de vigor, cheio de saúde, é o Ney Matogrosso. E fizeram um filme de sua vida, né? Portanto, um filme biográfico, e ele deu muitas entrevistas por causa do filme. E em uma de suas entrevistas, ele disse que jamais andaria em trilhas feitas por outras pessoas, que jamais, que ele ia experimentar a vida, o que ele viveu assim, né? Com esse princípio, experimentar a vida, viver as regras dele, porque a vida é dele. E quando acabar, acabou a vida dele, mas que ele jamais faria, andaria pelos caminhos pré-estabelecidos. Ele está fazendo uma referência à questão da sexualidade e tudo mais. Mas, realmente, né, as pessoas, em termos retos, né, humanos, portanto horizontais, eu não devo fazer o que os outros mandam eu fazer, né? No sentido da escolha, não no sentido da lei, porque a lei todo mundo tem que obedecer, as leis, né? Mas no sentido filosófico, no sentido da orientação, nesse sentido humano, a dica do outro é só uma dica, né? O termo seguidores não é, quando falamos da internet, não é para a obediência. É só para você acompanhar lá o que o cara fala, o que ela ensina, o gracejo que ele faz, enfim, esse tipo de coisa. Não é para obedecer, apesar que o capitalismo não pensa assim. E vende-se horrores a partir desses influenciadores da internet, porque o povo obedece, ainda que ninguém mande, mas basta o influenciador fazer lá uma campanha e vende como água. Impressionante. Então, guardar esses lugares de obediência, essas leis, e seguir ou não seguir, dando uma resposta da qual ele não perguntou, o Ney Matogrosso, eu diria realmente, para ser autêntico, para ser autônomo, não vai ficar indo pela cabeça dos outros, é verdade. Mas, Ney Matogrosso, como é que fica em relação a Deus e a sua palavra, né? Porque o mandamento de Deus é uma ordem de Deus, né? Crer no Evangelho, o Evangelho em si e o crer em Jesus é um mandamento para todos, é a lei maior.
E praticar a palavra de Deus é a lei da liberdade. E quem consegue ser um praticante zeloso, esforçado, né? Na comunhão com o Espírito Santo, praticando a palavra de Deus, tem uma bênção aqui, que diz que será muito feliz em tudo o que empreender, né? A vida dessa pessoa é outra, por causa do efeito da obediência, né? Deus te abençoe a pensar. Eu sei que eu fui para a direita, para a esquerda, mas nós estamos, nos meus exemplos, né? Mas nós estamos falando simples assim, de obedecer a palavra de Deus. Não são regras cerimoniais, coisas das quais não salvam, não operam salvação. É a lei da liberdade em Cristo Jesus, que é sinônimo de obediência a partir de um relacionamento com Jesus. Deus te abençoe a viver tudo isso, a ser mais do que feliz em tudo que empreender. Vamos orar. Rendemos graças a Ti, Senhor. Obrigado por esse dia. Dá a Tua paz, a Tua bênção a todos nós. Somos carentes da Tua misericórdia. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.